Você sabia que você sozinho, homens, vocês não são a imagem e semelhança de Deus? Então, é forte, né? Agora quero me direcionar para as mulheres. Mulheres, vocês sabiam que vocês sozinhas, vocês não são a imagem e semelhança de Deus? Olha aí. Como assim? Como assim, pastor Fernando? Eu sempre pensei que eu era a imagem e semelhança de Deus. Sempre me disseram isso, eu aprendi assim, me ensinaram assim. Então, hoje eu preciso desconstruir um pouquinho isso na sua cabeça. O homem sozinho e a mulher sozinho, eles não são a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, a imagem perfeita, ela só é representada quando o homem e a mulher estão juntos. Uau, forte isso, né? E isso, a palavra de Deus, ela nos ensina. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 1. Gênesis 1, capítulo de número, versículo de número 27. Uau! Glória a Deus. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ó, presta atenção aqui, ó, nessa parte. Homem e mulher os criou. E aqui no versículo 28, no início, já passa para o plural. Olha que interessante. E Deus os abençoou. Ou seja, quando Deus ele vai criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus, ele não cria primeiramente o homem, e depois Deus tem a ideia de criar a mulher. Não. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e Deus criou o homem em espírito, nesse exato momento, Deus também cria o espírito da mulher. E criou o Senhor Deus, ó, vou reler de novo. Aqui, ó. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nesse momento, a gente precisa entender que, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus ele cria o espírito da mulher instantaneamente, juntamente com o homem. No mesmo momento, no mesmo instante. Olha só que interessante. E aonde que Deus ele cria o homem? Em espírito, dentro dele mesmo. E é por isso que nós somos essência de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus no Espírito. Então, um pouquinho mais para frente, Deus agora, ele vai formar o homem do pó da terra. Deus havia terminado toda a criação, tudo que nós vemos, o planeta Terra, os céus e a terra, e Deus ele vai formar o homem. Gênesis 2, capítulo de número 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui acontece algo muito importante. Quando Deus ele vai formar o homem do pó da terra, Deus ele vai formar o homem, vai moldar o boneco ali do pó da terra, e vai chegar um momento que Deus ele vai soprar o fôlego da vida naquele boneco. No momento que Deus ele sopra, Deus transfere o espírito do homem que estava dentro dele para Adão, para aquele boneco que foi formado. Olha só, olha que interessante. Deus havia criado o homem em espírito dentro dele mesmo, espírito do homem e da mulher. Então Deus agora precisa criar o corpo físico do homem para interagir com as coisas da terra. E o momento que Deus ele sopra,
Deus aqui, Ele está transferindo o espírito do homem para aquele boneco que ele havia formado. E aquele homem se tornou uma alma vivente. Só que aqui eu quero que você perceba algo. Quando Deus ele sopra o espírito de Adão, Ele não somente sopra o espírito de Adão, Ele sopra também o espírito de Eva. Então o espírito de Adão e de Eva são transferidos para o corpo físico de Adão, juntos. Olha só que interessante. Então, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus em espírito juntos, e eles foram transferidos através do fôlego da vida, que Deus mesmo soprou nas narinas daquele boneco, juntos. Então, até aqui nós vemos que tudo que Deus ele fez foi com homem e mulher, como se fossem um só. Amém? Amém. Até aqui todos estamos entendendo? Só que um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que Adão se encontra em um momento que ele estava um pouquinho triste. Por quê? Porque ele olhava para toda a criação de Deus, para os animais, e ele percebeu que todos os animais tinham a sua companheira, macho e fêmea. E o Adão começou a ficar triste, carente. Aqui os solteiros pode ser que se identifiquem com Adão nesse momento, né? Quantos aqui se identificam? Quantos? Cadê os solteiros aqui? Tem solteiros aqui? Então, Eles estão tudo tímidos. tão tímido, né? É oportunidade, gente. Quando pergunta cadê o solteiro, é oportunidade. Então, é verdade. Olha aí. Adão estava tristinho, estava carente, sozinho, porque ele olhava para onde ele olhava os animais e tinha ali, macho e fêmea. E ele começou a ficar triste. E Deus percebeu que Adão ele estava se sentindo sozinho, que ele estava se sentindo triste. Então Deus diz assim: eu vou resolver o problema do Adão. Bom, parando para pensar agora, será que Deus resolveu o problema do Adão? Ou ele trouxe mais problema para Adão? Tô brincando. Vocês estão vendo? Tô brincando, gente. Vocês, mulheres, são uma bênção. Deus, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz cair sobre Adão um sono profundo, um sono muito pesado. Então Deus, nesse momento, ele vai formar a mulher, a Eva. Aqui a gente podia imaginar algo interessante. Quando Deus criou o corpo físico de Adão, ele formou o homem do pó da terra. Agora Deus, ele precisa criar o corpo físico da mulher. Então, a gente podia imaginar que talvez Deus poderia também formar o corpo físico da mulher, né? Mas Deus não poderia fazer isso. Sabe por quê? Pergunta por quê? Por quê? Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque agora o espírito da mulher não estava mais dentro de Deus. O espírito da mulher estava dentro de Adão. Olha só. Então Deus precisa colocar um sono profundo em Adão, e quando Adão adormece, Deus retira uma das costelas de Adão, e através da costela de Adão ele forma a mulher, Eva. Olha só que forte. Então aqui a gente percebe que tudo o que Deus fez desde a criação do homem e da mulher, Ele fez ambos juntos. Foram criados em espírito juntos. Deus transferiu através do sopro, do fôlego da vida, o espírito deles no mesmo corpo. E quando Ele precisou formar realmente, revelar a mulher para Adão, Ele retirou uma das costelas. Então a mulher, ela era uma extensão de Adão. Eles eram ainda um. E é por isso que a imagem e semelhança de Deus perfeita não é o homem sozinho, e também não é a mulher sozinha. A imagem e semelhança de Deus perfeita é o homem e a mulher juntos. O casamento
todo casamento, ele traz um retorno ao propósito original da criação. Quando o homem e a mulher eles se casam, eles retornam ao propósito que Deus havia criado o homem e a mulher, para se tornarem uma só carne, a imagem perfeita de Deus, a imagem e semelhança de Deus perfeita. Ah, pastor, quer dizer então que porque se eu não sou casado, então eu não sou a imagem e semelhança de Deus? Você é a imagem e semelhança de Deus, porém você ainda não está completo. Você ainda não reflete a imagem e semelhança de Deus como foi no propósito da criação. Você só se torna a imagem e semelhança de Deus completa, na sua totalidade, quando você se une à sua esposa. E é por isso, jovens, que a segunda maior decisão na vida de uma pessoa é escolher com quem ela vai casar. É escolher com quem você vai passar o resto da sua vida, até o final dos seus dias com você. E antes que você me pergunte, tá, essa é a segunda maior decisão, e a primeira? A primeira maior decisão, que está acima da segunda decisão, é você entregar o seu coração para Jesus. É você entregar a sua vida para Cristo. É você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida e você se tornar filho de Deus. Essa é a primeira e maior e mais importante decisão na vida de qualquer jovem, de qualquer pessoa. Mas a segunda maior decisão da nossa vida é quem nós vamos passar o resto da nossa vida, com quem nós vamos nos casar. Olha só, que importante isso. E infelizmente, hoje, muitas pessoas têm brincado com o casamento. Muitas pessoas hoje têm visto o casamento, sabe como aqueles aplicativos de delivery, onde você escolhe ali o que você quer, né? Porque eu quero alguém que seja alto ou baixo, alguém que tenha os olhos azuis, verde, alguém que seja inteligente, alguém que goste de cachorro, que goste de gato. E eu não sou contra isso, não sou. Eu sou a favor de realmente você colocar diante de Deus, né, as qualidades que você espera do seu marido, da sua esposa, mas não é somente isso, jovens. O casamento, ele é muito mais importante, muito mais sério do que isso. O casamento é uma união de propósitos, é uma aliança que você faz diante de Deus. E hoje, pastora Michele, tem muitos jovens orando, dizendo assim para Deus: Senhor, quem que o Senhor vai colocar no meu caminho? Será quando que o combo completo vai chegar na minha vida? Mas poucos jovens estão dizendo assim para Deus: Senhor, será que eu estou pronto para quando chegar esse grande dia? Olha aí. Meu Deus. Uau. E então, pensando nisso, como o pastor falou, a gente vê muitas pessoas, muitos jovens procurando, olhando ao redor. Quem será? Com quem será que eu vou casar? Quem será? Mas esquece de olhar para si mesmo, para dentro de si. Como eu estou? Eu quero pedir agora a ajuda de 2 jovens. Precisam ser 2 jovens solteiros, tá? Um homem e uma mulher, para vir até aqui. Rapidinho, quem vai vir? Solteiros, vamos lá. Mas é demais. Aqui em cima, pode vir, vem. Bora. Vamos lá, uma mulher. Erla, você pode me alcançar, por favor? Vamos dar uma salva de palmas para os 2 voluntários corajosos. Muito bem. Vocês vão virar de costas, os 2. Segure de costas, não vire. Segure de costas, não vire. A verdade é que hoje, Samuel, pode virar.
os jovens estão olhando para quem eu quero encontrar? Como ele vai ser? Assim como o pastor falou. Será que ele é alto? Será que ele é forte? Será que ela é loira? Será que é morena? Ora por um, daqui a pouco, ora por outro. Sem filtro, sem filtro. Mas a verdade pode virar você. Quem eu sou hoje? Se você pensou que nessa noite você ia descobrir como que o seu cônjuge, que o seu parceiro tem que ser, você está enganada. Hoje você vai descobrir como você tem que estar para casar. Amém, muito obrigada. Uma salva de palmas para ele, por favor. Aleluia. Glória a Deus. E essa é a verdade hoje, gente. Nós olhamos tanto para o lado, para o irmão que está do lado, né? Estamos tão preocupados. Nossa, eu estou me sentindo já com uma idade avançada. Eu estou me sentindo já mais velho. Estou vendo todo mundo casar, todo mundo noivar. E eu estou aqui. E você começa a ficar desesperado. E agora? Vai chegar a minha hora, eu vou ficar para a titia. E aí você começa a deixar de olhar para dentro de você. E sabe o que acontece? Acontece que, na verdade, a verdade é que muitas vezes essa pessoa ainda não chegou na sua vida porque Deus está mudando algo aí dentro de você. Não é sobre ele, você entende? Não é sobre ele, não é sobre o outro. Nós costumamos olhar para o outro, né? E deixamos de olhar para nós. Então, é sobre nós, né? Como eu estou hoje? Será que tem alguém orando por mim? E será que eu vou, como que eu posso dizer? Eu vou entregar tudo aquilo que essa pessoa está orando? Será que eu estou pronto para casar? Eu. Não é sobre o outro, é sobre você. Eu estou pronta para casar? É o momento? Eu ainda tenho coisas que precisam ser tratadas, coisas bem profundas. Então, hoje, nós vamos trazer uma palavra direcionada, não é para o irmão que está do lado. É para você. É para você. Nós vamos apresentar para vocês 4 pontos que vai dizer para você: eu estou pronto para casar. Então, você que tem papel, vai anotando aí os pontos que a gente vai falando e depois você vai analisando. Ó, esse aqui, estou pendente ainda. Preciso organizar. Não? Anotaria, né? Tem que anotar. Então, hoje nós vamos trazer para vocês esses 4 pontos para que vocês possam parar um pouquinho e refletir a respeito de vocês. O que vocês têm feito, né? O que vocês têm buscado? Como vocês estão consigo mesmo? Como vocês estão com a família que vocês têm hoje? Né? Porque hoje vocês têm uma família. Você mora na casa do seu pai, você mora na casa da sua mãe. Como vai ser depois? Então, nós vamos hoje passar para vocês e nós desejamos do fundo do nosso coração que vocês venham a absorver toda essa palavra que vai ser ministrada e que vocês possam trabalhar dentro de tudo que nós vamos falar, para que realmente, quando chegar a hora, você não leve uma bagagem pesada para o seu casamento, mas que tudo seja muito mais leve, porque você teve a oportunidade de aprender, a oportunidade de mudar aquilo que precisa ser mudado. Amém? Vamos lá, pastor? Vamos lá, então. Vamos, então, para o nosso primeiro ponto. Tchan, 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 tchan. Eita, é forte. Vou ter que tomar uma água antes. Sem filtro. Olha só. O primeiro ponto. Quem é para casar, constrói a sua vida na rocha.
Olha só. Jesus, ele contou uma parábola onde 2 homens estavam construindo uma casa. Amém? Os 2 homens tinham idealizado uma casa muito bonita. A diferença desses 2 homens é que um deles construiu a sua casa na areia. O fundamento daquela casa era a areia. O outro homem construiu a sua casa na rocha. Amém? Eu quero ler com vocês, para vocês entenderem todo o contexto. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus 7, 24. Passando ali? Eu vou ler. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, irei compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, irei compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceram as chuvas, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Aqui, nós precisamos entender uma coisa. O que esses 2 homens eles estavam fazendo? Os 2 homens eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam construindo. Amém? Esses 2 homens estavam construindo uma casa. Mas a grande diferença é que um deles escolheu construir a sua casa sobre a areia. O outro escolheu um fundamento um pouco diferente. Resolveu construir a sua casa sobre a rocha. E a palavra de Deus nos diz que, vindo uma tempestade muito grande, ventos, chuva, que deram contra aquela casa, mas a casa que havia sido construída sobre a rocha, o que aconteceu com ela, gente? Permaneceu firme. Não se abalou diante da grande tempestade, das chuvas, do granizo, ela permaneceu de pé. Mas a casa que foi construída sobre a areia, o que aconteceu com ela? Grande foi a ruína. Ela não suportou os ventos, ela não suportou a chuva, ela não suportou aquela grande tempestade, e grande foi a destruição. Aquela casa ela veio abaixo. E o que essa passagem ela se aplica no nosso casamento? A gente precisa entender nessa noite que antes de construir um relacionamento, primeiro eu preciso construir um fundamento na minha vida. Ainda trazendo um exemplo sobre a casa. E pode ser que alguém entenda aqui, alguém que está aqui entenda um pouquinho sobre construção. Antes de você construir qualquer coisa, construir uma casa, construir um edifício, hoje a gente está em Balneário Camboriú, onde tem grandes edifícios, Antes de você construir qualquer coisa, primeiro você constrói o fundamento, a base, o alicerce. Amém? Não é assim? Somente depois de você construir o fundamento é que você constrói a sua casa, para que realmente ela permaneça firme diante das tempestades, diante dos ventos que vêm contra aquela casa. Agora me diz uma coisa, uma casa que ela é construída com um fundamento fraco, ou sem fundamento nenhum, porque existem muitas casas que simplesmente sobem os tijolos. Não há um fundamento, não há uma escavação, não há uma estrutura que realmente sustente aquela casa. Vocês sabem qual é a primeira coisa que acontece com aquela casa? A primeira coisa que acontece em uma casa que não tem a sua base bem fundamentada, ela começa a rachar.
Você já entrou em uma casa que as paredes estão rachadas? Eu já entrei em muitas. Você olha para a parede daquela casa, tem uma rachadura de cima a baixo. Várias rachaduras. Todas as paredes estão rachadas. Esse é o primeiro sinal de uma casa que tem o seu fundamento fraco, que não foi bem fundamentado. E depois das rachaduras, você sabe o que acontece numa casa? Começa as infiltrações. A casa começa a sofrer infiltrações. Começa, aos poucos, se deteriorar. Aquela pintura que muitas vezes era linda, começa a surgir mofo, começa a estragar a casa. E tem muitos casos que você vê que, às vezes, diante de uma grande chuva, de uma grande tempestade, que aquela casa vem ao chão. Ela se abala, porque ela não tem uma sustentação, ela não tem um fundamento firme. E dentro do nosso relacionamento é da mesma forma. Se antes de você dar o grande passo de se casar, se você não construir um fundamento sólido na sua vida, você pode ter certeza que lá na frente, a sua casa ela vai ser abalada diante das rachaduras, das infiltrações. Coisas vão começar a acontecer, porque você não fundamentou o seu casamento, se você não estruturou a sua vida antes de casar. Muitas vezes hoje, a maioria dos problemas dentro do casamento são porque nós colocamos a expectativa no nosso parceiro, expectativas erradas no nosso parceiro. Nós achamos que o nosso marido, a nossa esposa, ele vai dar todo o suporte na hora que eu tiver minhas crises emocionais, na hora que eu passar pelas minhas dificuldades, na hora que eu estiver abalado. E eu quero dizer para vocês nessa noite que não é papel do seu parceiro, ainda que ele vai ajudar você, mas não é papel dele ser um babá espiritual de você. Não é papel do seu marido, da sua esposa, ou você que ainda vai se casar futuramente, ele cuidar de você nessa questão emocional. Porque você acha que o seu cônjuge ele vai suportar a cada vento que vem sobre vocês, você deitar e sapatear que nem aquelas crianças birrentas? Você já viu aquelas crianças no shopping sapateando, se atirando no chão? Isso acontece muito dentro de casa. Pessoas que não suportam as tempestades. Pessoas que não suportam os ventos, e muitas tempestades vão vir dentro de um casamento. E se a sua estrutura, o seu fundamento não estiver bem fundamentado em Cristo, você não vai conseguir sustentar uma casa bem fortificada, fortalecida. Então, antes, pastora, de a gente construir um casamento, uma casa, nós precisamos olhar para o fundamento da nossa vida. Será que eu estou bem emocionalmente? Será que eu já liberei perdão? Será que eu realmente vou conseguir construir uma vida junto com o meu cônjuge? Então, antes de construir um relacionamento, um casamento, primeiro construa um fundamento na sua vida. Amém? Pastora, com você. Aleluia, que forte. Falando um pouquinho, gente, nos apresentando um pouquinho para vocês, né? Que a gente não falou no início. Nós já estamos casados já faz 18 anos, tá? E sim, a gente casou bem novinho, tá? E eu fiquei bem feliz com a palavra do nosso apóstolo, né? No último Sem Filtro, porque ele falou exatamente o que acontece. Nós casamos novos, né? O pastor Nando foi o meu primeiro namorado e único namorado. Então, nós construímos tudo junto. No início, a gente começa lá embaixo, são degraus, né? E a gente vai subindo juntos, vai aprendendo, vai construindo,
casamento é uma construção, né? Como o Nando disse. Então, se você não está bem consigo mesmo, vai ser bem complicado. Porque, como ele falou, o nosso cônjuge, ele não é uma babá, né? Ele não está ali para ficar o tempo todo nos socorrendo e resolvendo nossas questões. Quem resolve nossas questões é Jesus, né? Não é o namorado, não é o noivo, não é o marido. Quem resolve é Jesus. Então, por isso que esse tempo do antes de casar é muito decisivo no depois. Então, essa palavra que vocês estão recebendo nos últimos dias a respeito de casamento é algo que vocês vão levar e que vai estruturar uma vida, porque muitos não tiveram esse privilégio de aprender, né? E muitas vezes entraram num casamento que foi um fracasso, desmoronou, assim como essa casa sem fundamento, e houve o quê? A separação, o divórcio. Mas vamos lá. O primeiro ponto foi quem constrói a sua casa sobre a rocha. E o segundo ponto, gente, o segundo ponto é: quem é para casar, deixa papai e deixa mamãe. Quem é para casar precisa entender que você vai precisar deixar o pai e a mãe. E olha só que impressionante o quanto isso é importante, que estudando a respeito dessa palavra, eu vi que a mesma palavra, ela se encontra em 3 lugares na Bíblia. A mesma palavra. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Gênesis 2:24, por favor. Vamos lá. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Essa é a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia. Agora, nós vamos ver a passagem onde Jesus fala isso. Vamos lá para Mateus 19:5, por favor. Mesma palavra, gente. E disse Jesus: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Segunda vez, Jesus. Terceira, apóstolo Paulo. Efésios 5:31, por favor. Efésios 5:31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. 3 vezes, gente. Mostrando a importância de deixar pai e de deixar mãe. Nós vemos uma série de palavras que se repete nas 3 passagens. Que é deixar, unir e tornar-se um. Nas 3 está escrito isso. Deixar, unir e tornar-se um. A questão é que antes de você construir algo novo, você precisa se desligar do antigo. Você precisa se desligar daquilo que passou. Lembra que eu falei sobre a família? Que agora você tem uma família, é sua mãe, é seu pai, é seus irmãos, né? As pessoas que moram na sua casa. Pois quando você decide casar, que é um compromisso muito sério, você precisa estar ciente que a sua família, a partir de então, será sua esposa e o seu marido. E lá na frente, os seus filhos. E os meus pais? Os meus pais agora passam a ser a minha parentela. Não são mais família. Mas como que absurdo. Gente, quando nós falamos deixar pai e mãe, nós não falamos no sentido de abandonar. Isso que a gente precisa entender. Porque nós jamais vamos abandonar nossos pais. Bem pelo contrário. A Bíblia diz assim: honra pai e mãe. E os seus pais serão seus pais para sempre. E esse é o dever, sim, cuidar dos seus pais. Visitar os seus pais. Orar pelos seus pais. Ligar para os pais, aqueles que moram longe.
Mas você vai ter que desligar deles pro resto da vida, gente. Não tem como você ter uma nova família ligados aos seus pais. E esse é o maior problema. Porque a maioria das pessoas querem ter um casamento abençoado, mas esqueceram de deixar o pai e a mãe. São totalmente dependentes emocional do pai, são presos financeiramente ao pai e à mãe. Isso é bem complicado. A gente vê isso motivo de muito divórcio, de muita separação, de brigas entre família, porque ainda o filho não entendeu que ele não é mais o filhinho da mamãe, e a filha não entendeu que ela não é mais a filhinha do papai. Agora eles têm responsabilidades, né? E o que mais a gente vê hoje é casais juntos, mas os dois ainda vivem e se comportam como filhos. E isso é muito ruim, gente. Por quê? Porque a gente vê nessa geração muitos jovens que não conseguem cortar o cordão umbilical dos pais. Não consegue cortar. É totalmente guiado pelos pais. Precisa receber a palavra dos pais. Só que quando você tem uma família, quando você decide casar, as coisas mudam. Agora, quem vai tomar as decisões é você e a sua esposa. Papai e mamãe já não tem mais que interferir no meio de vocês, né? Então, agora, a sua família é a sua esposa, o seu marido e os seus filhos. E Deus, ele fala claramente nessa passagem para os homens. Olha ali o que está escrito. Por essa razão, o homem, ele está falando para o homem. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, ele está falando diretamente para o homem. Por quê? Porque Deus, ele sempre fala com o cabeça. O homem é o sacerdote do lar. Por isso, Deus está falando diretamente com o homem. Mas isso se aplica aos dois, ao homem e à mulher. O que acontece, gente, é que hoje a gente vê muitos jovens, como eu tinha dito, ligados financeiramente com o pai. E agora eu quero falar com os homens. Vai doer um pouquinho, mas é bom. Quando você decide casar, você tem que ter ciência que você vai precisar arcar com as responsabilidades de um lar, de uma casa, de uma família. E não são poucas, são muitas. Então, eu dou a dica para que você antes veja tudo isso, planeje tudo a respeito, porque são muitas coisas, sim. Então, se você tem que arcar com os custos da casa, agora você dobra ou tripla é ótimo. Agora você dobra e agora é o custo da sua esposa. É porque se você quer manter ela toda bonitona do seu lado, você vai ter que investir na sua esposa. E mulher é caro, gente. Nós somos caras, desculpa, mas é a verdade. Mas você não gosta nem de trabalhar? Como que você quer casar? Você não gosta de trabalhar, meu filho? Aí você tem que ficar lá com o papai, jogando videogame até meio-dia. Comecei agora, gente. Agora começou o negócio. Não quer cortar o cordão? Quer depender de papai? Quer ficar jogando videogame até as 2 da manhã? Acordar no outro dia, meio-dia? Que dia! Papai paga tudo, eu tenho vida boa, para que trabalhar? Então também não vai casar. Não vai casar também. Porque se você pensa que você vai casar para ficar pedindo para o pai, já está tudo errado. Não, Michele. Pastora, é que você não entendeu. A gente vai casar.
Ai, gente, eu não queria falar essa parte, sério. Não, eu não queria falar essa parte, é um pouco pesada. Sério, gente, sério. Você quer casar, né? Pastora, a gente se ama e a gente quer casar. Buenas, como diz lá no Rio Grande do Sul. Tá, e aí? Mas eu ainda não tenho condição de pagar uma casa, de pagar um lugar para a gente morar. Então, a minha mãe, ela ofereceu o quartinho lá da casa. E a gente vai ficar lá até conseguir juntar um dinheirinho. Ó, só dica. A gente vai ficar lá até juntar um dinheirinho, pastora? Porque o negócio é sério. Não, eu sou uma pessoa responsável. E aí, quando a gente juntar um dinheirinho, a gente muda. Entendeu? Então, a gente casa e depois resolve. Só que eu vim aqui para dizer para você que primeiro você resolve, depois você casa. Entendeu? Primeiro você resolve, meu filho. Essa palavra é principalmente para os homens, tá? Você é o cabeça do lar, você é o sacerdote. Como é que você vai resolver depois o problema? O problema é antes. Você sabe que você vai casar? Então se organize financeiramente para logo que você casar, você ir para sua casa. Ah, mas eu não tenho. Então não case. Então não tire a moça lá da casa do pai dela para fazer passar trabalho, não. E você, moça, não vá. Por favor, não caia no papo. Se por um acaso aconteceu isso com alguém, né, que está aqui, que não sabia, tudo bem, você não tinha conhecimento, mas a partir de agora você tem conhecimento. Sabia que quando você casa e você mora dentro da mesma casa dos seus pais, você está em pecado de fornicação? Sabia isso? Pois é. Ah, eu não sabia. Amém. Agora você ficou sabendo. Então dá jeito de arrumar as coisas, por favor. Porque você trava as bênçãos de Deus sobre essa família que se iniciou. Deus não tem como te abençoar da forma que Ele gostaria, porque na verdade o cabeça daquela casa é o seu pai. Seu pai é o sacerdote. Você continua sendo o quê? O filho. É assim que está na palavra? Não é. O que diz lá? Não, eu posso estar errada, mas coloca lá de... Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois, então, vão se tornar uma só carne. Pronto, está ali. Está escrito. Está na palavra, gente. Tá bom. Agora eu vou dar um tempinho para os homens. Respirem fundo. E agora eu vou falar um pouquinho com as moças, com as mulheres. Você acha que está doendo muito, pastor? Está doendo muito o que eu estou falando ou tá bom? Um pouquinho? Tá bom, vamos lá. Vamos continuar então. Também, muitos jovens hoje são totalmente dependentes emocional dos pais. Precisa da aprovação dos pais para tudo. Tudo. E aí eu falo muito com as moças. Por quê? Porque nós somos mais frágeis, né? Vocês sabem aquela goteira? A goteira que fica assim. Essa goteira. Sabe? Quando você já está lá deitadinho, tapadinho assim na coberta, e fica aquela... Esse. E aquilo ali, meu Deus, te incomoda tanto assim. Eu vou ter que levantar e ir lá, ver. Não, o homem levanta, né? Eu já passei por isso. Um frio. Muito bom. E eu não sei de onde que ela tá ouvindo a tal da goteira.
E eu tenho que procurar onde que está a bendita, e às vezes está lá na rua. Já, experiência própria. Então, aí vai resolver a goteira, porque já está assim, ó. Não aguento mais esse barulho. Assim são muitas mulheres. No ouvido do marido. E de novo, 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 e de novo. E de novo, 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 e de novo. E o homem, ele preza pela paz, mulher. Então, para de ser essa goteira. Aí, o marido fica tão incomodado que ele levanta e diz assim: meu Deus, mulher! Aí ela... Não é assim que funciona? O marido fica... Aí o marido levanta, ela... falou alto comigo. É assim, gente. E aí ela vai, ao invés de ficar quieta, que nós estamos falando do pai, né? Da mãe. Ela vai lá... Mãe, você nem sabe o que aconteceu. Luiz Alberto brigou comigo. Trazer assim um tipo mexicano, né? Luiz Alberto brigou comigo, gritou comigo. Não vai dar assim, não aguento mais, não suporto. Eu vou arrumar minhas malas, vou para sua casa. Eu tenho sido o melhor que eu posso. Tem sido o melhor, né? É que essa mãe não está lá na sua casa para ver. Tem sido o melhor, sei. Ó, Deus olhando lá. Tem sido não. Mulher sábia que edifica a casa. Aí a mãe, ao invés de dar um conselho: minha filha, você também tem seus defeitos. Vá conversar com seu marido. Ela diz assim: filha, eu sempre te disse que aqui na minha casa tem sempre um lugar para você. Agora sobrou até para os pais. Se tem pai aqui, ou se tem pai aí, ó, ouvindo, vou te dizer uma coisa. Quando você fala assim, tem sempre um lugar aqui na minha casa para você. Seu quartinho está aqui. Você não está abrindo uma porta. Você está abrindo um portão, um portal gigante. Sabe do quê? De fuga para sua filha, de fuga para o seu filho. Porque diz assim, qualquer coisa, eu vou para casa da minha mãe. Eu vou para casa... Não tem, gente. Casou, vai-se embora, vai viver a sua vida. Não tem voltar para casa de mãe, não. Encerrou. Ó, já vou até tirar suas coisas do quarto aqui, agora vai virar quarto de hóspede. Não tem mais essa conversa de voltar. Porque mamãe está sempre ligada. E aí, isso é muito ruim, gente. Por quê? Esse apego com pai e mãe. Porque daí você foi lá, falou mal do seu marido para sua mãe, você vai lá, o filhinho de mamãe fala para sua mãe, né? Vai lá e diz: mãe, a Maria Joaquina, ela não arruma a toalha igual a senhora. Começa a comparar. Totalmente ligado com os pais, né? Ela não arruma a toalha que nem a senhora, ela arruma um jeito meio estranho lá. Aí, o primeiro encontro das duas, a sogra vai lá: Luiz Alberto gosta que você dobre as toalhas assim, começa a ensinar. Não é? Mas por que ela sabe? Porque você foi lá contar. Está sempre ligado com a mãe, está sempre ligado com o pai. E aí começa a ter os atritos da família, né? Porque daí, da próxima vez, o pai está olhando assim. Esse aí. Bem que eu disse. A mãe está olhando assim. Também, porque você fica falando e fica levando o que não tem que levar. Então, você fala o que quer e você escuta o que você não quer. Agora você tem uma família. Você não tem que ficar levando as coisas para os pais. Então, se você não está pronto para cortar, para desligar do papai e da mamãe, você ainda não está pronto para casar.
vai levar tudo para o pai, vai levar tudo para a mãe. Mas sabe o que me incomoda, gente? É que leva tudo para o pai e para a mãe, né? Mas, antes de casar, quando a mãe deu o conselho e falou assim, ó, não casa com esse aí, que ele não é de Deus, nananana, você disse, eu que sei, e foi lá e casou. Aí agora você vai ligar para ela para reclamar? Como assim? Como assim? Mas ela não te deu um conselho? Você não ouviu o conselho da mãe, o conselho do pai. Agora você casou? Agora você vai até o fim? Por isso a importância, gente. Esse foi só um pouquinho do porquê de deixar pai e mãe, sem dizer uma série de conflitos e de problemas que isso pode trazer, envolvendo seu pai, sua mãe, na criação de filhos. É você e seu marido, resolva vocês. Agora eu vou fazer umas perguntas. Ó, quem está anotando, anota aí, ó, para ver se você está dentro. Já deixei meu pai e minha mãe emocionalmente? Meu Deus, já acabou o tempo. Socorro. Já deixei meu pai e minha mãe emocionalmente? Já sou responsável financeiramente? Estou pronto para ser um com alguém e não viver como dois divididos? Deixo para vocês refletir um pouquinho. A mulher não deixou um minutinho para mim terminar, meu. E agora? Não, e sabe o que é o pior? Eu tava vendo aqui o terceiro ponto, eu falei a maioria das coisas no segundo. Meu Deus. Isso aqui era para ser no terceiro, eu falei já tudo no segundo, meu Deus do céu. Ah, tá bom, já que estourou o tempo, vai ser. Na verdade, o terceiro ponto, ele é o menor ponto mesmo, mas também ele não deixa de ser um dos pontos mais importantes. O terceiro ponto, quem é para casar é apaixonado por Jesus. Olha aí. Eu acho que o terceiro ponto aqui talvez seja o mais importante de todos os pontos que nós vamos falar hoje nessa noite. Porque quem é para casar ama Deus acima de tudo, gente. Olha o que diz o versículo de Mateus, capítulo de número 22. Não, e outra coisa, ainda que esse fosse um bom conselho, né? Seria um muito bom conselho, né, para você pegar hoje. Mas isso é um mandamento que Jesus nos deixou. Olha só que forte. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, se a pessoa que você escolheu para ser o seu esposo, a sua esposa, se essa pessoa ela não ama Jesus, se ela não ama Deus acima de todas as coisas, pode ter certeza que essa pessoa não é a pessoa certa para você. Se a pessoa que você escolheu para ser o seu companheiro, para caminhar com você para o resto da sua vida, mas essa pessoa ela não ama Jesus, ela não está nem aí para as coisas da igreja, não é uma pessoa que tem uma vida de oração, que ama a palavra de Deus, e pior, pastora, nem crente é muitas vezes. Gente, essa pessoa não é para você. Porque a pessoa que ela vai caminhar com você para o resto da sua vida tem que ser uma pessoa que ame o Senhor acima de todas as coisas. Como que você espera que a pessoa, o seu companheiro, a sua companheira, ame você como você gostaria, se ela não ama Jesus acima de tudo? Se Cristo, nosso próprio Deus, Ele é a base, Ele é o fundamento de todo o amor. Deus, Ele é amor.
E se ela não ama a Deus acima de todas as coisas, como a palavra de Deus nos ensina, como que ela vai amar você como que você gostaria? Não vai, gente. Muitas vezes, hoje a gente vê muitas pessoas se iludindo, achando que o meu companheiro, o meu namorado, a minha namorada, quando eu casar, ele vai mudar. Eu vou conseguir trazer ele para a igreja, eu vou conseguir trazer ela para a igreja. E nós temos casos aqui, comprovados que não funciona assim. Que você já tentou trazer e você não conseguiu, e ela tirou você da igreja. Infelizmente. É aquilo que a nossa pastorinha Isa ensina, né? Que ela fez até a dinâmica. Foi na primeira ou na segunda? Foi na segunda. Foi no nosso segundo episódio. E se você perdeu algum episódio dessa série, essa série de mensagens sobre relacionamento, assista, gente. Tá lá tudo no YouTube, né, Tuto? Tudo lá no YouTube, deve ter uma playlist lá vai ter as 4 mensagens. Assista se você perdeu uma, porque foi muito bom. Tem muito aprendizado para você que está começando no seu relacionamento, você que é solteiro, você que está noivo, você que vai casar. Então, assista cada uma dessas mensagens, reassista, compartilhe, porque são coisas que nós estamos trazendo aqui, coisas que nós já vivemos na nossa vida. Experiências que nós já vivemos dentro do nosso relacionamento, que a gente precisou muitas vezes quebrar a cara. A gente quebrou muito a cara durante todos esses anos, para realmente aprender. E você não precisa quebrar a cara, né? Por que você precisa sofrer lá para poder fazer certo? Aprenda com quem já sofreu e acertou e sabe como faz as coisas funcionar. Não é assim? Glória a Deus. Então, a pessoa que vai ser o seu esposo, sua esposa, ela precisa amar Jesus acima de qualquer coisa. Ela precisa ser aquela pessoa, assim, ó, que, meu Deus, é Deus em tudo. Sabe? Quando você encontrar um homem e uma mulher de Deus que ama Deus acima de você, ah, não, mas ele tem que me amar mais. Deus é em segundo lugar. Não, gente. É errado. Ele tem que amar a Deus acima de você também. A ordem é Deus acima de tudo. É Deus, família, trabalho, igreja. Essa é a ordem correta que você deve levar à sua vida. Se você tentar inverter essa ordem, não dá certo. Não vai dar certo. Vai acontecer conflitos. Então, se você encontrar um homem de Deus, mulheres e homens, se você encontrar uma mulher de Deus que ame a Deus mais do que você, pode ter certeza que esse relacionamento está dentro da vontade de Deus e você vai ter um casamento muito feliz, muito próspero. Porque o homem, ele precisa amar a Deus e o homem, ele precisa ser alguém que realmente vai cuidar de você, que vai prover você, que vai proteger você. E aqui falando do homem, né? Eu até tive uma conversa essa semana falando que quase 100% dos problemas dentro de um casamento, a culpa é do homem. Quase 100% dos conflitos que acontecem dentro de um relacionamento é culpa nossa, é culpa do homem. Porque é dever do homem cuidar da sua esposa. Eu lembro que um pastor um dia me ensinou que a nossa esposa, ela é como um jardim. Ela é um jardim que Deus confiou para você, homem. Para você cuidar, para você proteger, para você regar. E se ele não ama você como Deus amou a igreja, se o homem ele não dá a vida por você, tu acha que ele vai cuidar e vai proteger você? Sabe aquele jardim que está largado, criando mato, feio? Isso não representa um relacionamento que Deus ele projetou.
Homens, você tem total responsabilidade para cuidar, proteger, amar e dar vida pela sua esposa. É o dever do homem. Então, a grande maioria dos problemas dentro de um relacionamento é porque o homem não está cumprindo o seu papel. O homem, muitas vezes, está deixando que a mulher vista as calças dentro de casa. Eita. Sem filtro. Meu Deus do céu. A mulher, ela toma a frente de todas as coisas. A mulher, ela que paga as contas, a mulher, ela que está à frente do ministério. E o homem, ó, fica sempre em segundo plano, como se o homem fosse a mulherzinha. Eita! Meu Deus, hein? Meu Deus. Eu creio, pastora, que Deus realmente está levantando uma geração de jovens que são sacerdotes do seu lar. Eu acredito. Homens de verdade, Eu acredito. que cuidam, que provê, que protege a sua esposa e que amam elas acima de todas as coisas. Aleluia. Pastora, passar para você, porque nosso tempo já... Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Nossa. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. E o quarto e último ponto é: quem é para casar, resolve as suas pendências. E aí? Agora a gente começa a entrar num ponto bem delicado assim. Vou tentar ser bem breve para não tomar muito tempo. Mas uma das piores coisas é você deixar as pendências e entrar em um relacionamento, em um casamento, cheio de coisas mal resolvidas. E eu quero começar falando sobre família. Como que está a sua vida com os seus pais? Comece a analisar isso na sua vida. Como é o seu relacionamento com os seus pais? Como você trata seus pais? Sua mãe, seu pai? Você fala com eles? Você liga para eles? Teve uma palavra, eu não lembro ao certo, em um desses 4 dias, que falou assim: para você casar, olhe como que o seu marido ou a sua esposa trata seus pais, os pais dele. Como que ele trata? Olha só, percebe isso, vai lá, fica junto e vê como é que ele fala com o pai, como é que ele fala com a mãe, como que ela fala com o pai, como que ela fala com a mãe. E aí você já vai saber um pouquinho, né, de como ele vai te tratar. Porque ele não respeita a autoridade, que é os pais na vida dele. Então, eu quero que você comece a pensar aí. Como é que está o seu relacionamento com o seu pai? Nossa, eu não falo com meu pai faz muito tempo. E isso é um pouquinho delicado, assim, de falar. Porque, às vezes, você vai falar assim: pastora, é que a senhora não sabe como que é a minha mãe, o que meu pai fez. Você não sabe a minha vida. E realmente eu não sei. Mas o que eu sei é que na palavra diz: honre seu pai e honre a sua mãe, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Então, se você quer atrair a bênção de Deus, você precisa honrar o seu pai e sua mãe. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito disso. Como que é o seu relacionamento? Você está precisando pedir perdão para sua mãe? Fazer um telefonema para ela, conversar com ela, com seu pai? Por mais difícil que seja. Você precisa entender que muitas vezes, através da sua honra para com seu pai e para com a sua mãe, você vai ser um canal de transformação na vida deles. Deus vai usar a sua vida para que essa pessoa venha mudar. E às vezes você está fechado, né? Não quer liberar o perdão, não quer conversar, não quer saber. E às vezes aquela pessoa, seu pai, sua mãe, está esperando você ir atrás dele para que as coisas sejam resolvidas. Então não fique esperando. Vai, resolva essa questão. Talvez você não tenha um relacionamento bom com os irmãos. Também.
é a sua família. Hoje é a sua família. Você precisa resolver essa pendência. Você precisa perdoar. Ah, mas não é fácil. Não é fácil. Mas quando você pede para o Espírito Santo tomar a frente e te ajudar, eu posso te garantir que as coisas vão ser muito mais leves. E se você levar essa bagagem com você, isso vai afetar grandemente o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. E posso dizer também que a próxima geração, os seus filhos. Então resolve isso agora. Resolve essa questão hoje, não deixa para amanhã. Talvez você ainda não encontrou a pessoa, porque Deus ele está tratando coisas assim em você. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua parentela. São pendências emocionais que estão em aberto. E não tem como você dar o próximo passo sem resolver essas pendências. Outra coisa. Eu não sei quantos filhos de pais solteiros tem aqui. Você pode erguer a mão? Se você é filho de pai solteiro? Não, de pai solteiro não. De pais separados. Perdão, eu falei errado. Filho de pais separados. É, bastante gente. Eu também sou. Né? E isso, muitas vezes, traz um trauma na vida da pessoa, né? E afeta todos os relacionamentos futuros. Muita gente até hoje não quer casar por conta do que via o pai fazer com a mãe, como a mãe tratava o pai. Eu não quero isso para mim. Mas eu, como na mesma situação de filha de pais separados, eu venho dizer para você que nem sempre você é uma pessoa resiliente, né? Muitos, às vezes, não são uma pessoa resiliente que consegue se adaptar e viver e está tudo bem. Tem pessoas que falam assim, quando eu casar, eu vou fazer diferente. E realmente, quando ela casa, ela faz totalmente diferente. Mas tem outras pessoas que fazem a mesma coisa, mesmo sem querer. Repetem a mesma história. Você também precisa, nesse momento, deixar isso para trás. O que a sua mãe e o seu pai, o que você viu, você não pode colocar esse peso sobre a pessoa que você vai conhecer. Dizer que ela vai ser a mesma coisa, que ela vai ser igual. Não, assim você realmente vai acabar ficando sozinho. Quero convidar você, nessa noite, a você refletir a respeito disso. E deixar coisas para trás que não são boas para você e nem para o seu relacionamento. Outra coisa, relacionamentos antigos, né? Relacionamentos, ficou pesado, né? Vamos melhorar um pouquinho. Relacionamentos antigos, pessoas que você se relacionou. E aí você guarda a foto, você guarda a mensagem, não apaga do celular de jeito nenhum. O ursinho em cima da cama, dorme abraçadinho com o ursinho. Hoje eu quero chamar você para você chegar na sua casa e tacar fogo em tudo isso, jogar tudo isso fora, tá? Porque se você quer que Deus faça algo novo, por que você fica indo lá no Instagram o tempo todo olhando o que está fazendo? Olha aqui, foi... Nossa! Nunca mais. Semana que vem está lá de novo. O que será que está fazendo? Será que já arrumou alguém? Nossa, engordou, como está feio. Guarda foto, guarda coisas daquele relacionamento que não fez bem para você. Taca tudo fora, gente. Se você quer o novo de Deus na sua vida, você precisa lançar fora tudo ligado ao seu passado. Meu Deus. Isaías 43:18. Coloca aí, por favor, rapidinho. Já passamos de todos os horários. Meu Deus. Nunca mais obreiro tudo e ela chama nós. Vamos lá.
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Porque você está preso lá no passado, se você quer algo novo. Deus não vai entregar, gente. Lança fora. Em nome de Jesus. Faça isso hoje. Taca fogo mesmo. Não, pastora, mas o meu problema não é esse aí, não. Eu tenho baixa autoestima. Eu sou uma pessoa muito carente. Eu me sinto rejeitado. Então, esse não é o problema que o casamento vai resolver. Já te garanto isso. Esse não é um problema que o casamento vai resolver. Se você está querendo casar para resolver isso, totalmente errado. Como eu disse, não é o marido que vai resolver o seu problema de rejeição, identidade quebrada, não é o homem, não é a mulher, é Jesus. Jesus. E olha que boa notícia, ele está aqui hoje. Olha só, ele está aqui hoje. E ele está aqui porque ele quer curar muitas coisas em você. Ele quer que você deixe hoje aqui no altar uma bagagem bem pesada, para que ele realmente possa entregar um novo tempo sobre a tua vida, uma família, uma alegria. Eu quero pedir para que você se coloque em pé no seu lugar. Quero falar para você, se existem coisas ocultas, pecados ocultos na sua vida, hoje, decida abandonar isso. Tome uma decisão. Procure seu líder, procure um pastor, procure uma pessoa que vai te aconselhar conforme a palavra de Deus. E deixe isso para trás, para que você possa viver o novo. Vocês lembram que no início da mensagem a gente falou da primeira e da segunda grande decisão da nossa vida? Vocês lembram qual é a primeira? Aceitar Jesus, né? Dentro de tudo isso que a Michelle hoje falou, creio que nós vamos ter um momento que nós vamos chamar você na frente, você que hoje sente que precisa deixar algo aqui que está trazendo um peso, que está realmente travando a sua vida, que está bloqueando você em alguma área da sua vida, nós vamos chamar. Mas antes de chamar vocês, nós precisamos chamar pessoas que talvez, não sei, que nunca entregaram a sua vida para Jesus. Verdade. Porque, como a Michelle falou, é só Ele, é só Jesus que pode mudar a nossa vida, que pode nos transformar, que pode curar todas as nossas aflições, todas as angústias, sabe aquele vazio que tem no nosso peito? É só Ele que pode preencher. É a melhor e a maior e mais importante decisão que você pode tomar hoje na sua vida. Então, se existe pessoas, se existe alguém aqui que nunca deu esse passo de fé, que nunca entregou o seu coração para Jesus, hoje eu faço um convite para você. Se existe alguém aqui, e eu preciso fazer esse convite, que nunca entregou a sua vida e quer entregar para que Jesus ele mude a sua vida completamente, ergue a tua mão bem alto. Amém. Você? Não? Alguém gostaria de entregar o seu coração para Jesus? Não? Amém. Eu creio que a grande maioria das pessoas, dos jovens aqui já estão firmes, né? Já estão vindo na igreja. Você já teve oportunidade de fazer isso. Mas se hoje você sente no teu coração que você carrega ainda algo que está prendendo você, um peso que está impedindo de você viver o melhor de Deus, eu peço que se você sente que precisa hoje deixar algo aqui para que Jesus cure, para que Jesus transforme, eu peço que você venha aqui na frente. Venha aqui nessa frente essa noite. Se você percebeu que durante essa palavra você ainda precisa resolver pendências emocionais, você precisa liberar perdão, você precisa se reconciliar com Deus para começar uma nova história, hoje é o seu dia. Venha até aqui.
Enquanto nós adoramos agora ao Senhor, eu vou pedir para a obreira Tuto ministrar sobre a vida deles, tá bom? Enquanto nós adoramos e buscamos a presença de Deus, creio que Deus ele vai trazer cura nessa noite. Deus ele vai agir na vida de cada um desses jovens que deram esse passo e hoje vão deixar neste altar tudo aquilo que está prendendo eles, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui, Senhor, estão os teus filhos, Pai, que hoje estão diante do teu altar, Pai. E hoje, meu Deus, eles precisam do Senhor, precisam de restauração, precisam que o Senhor entre, meu Deus, na vida deles para trazer, meu Deus, mudanças, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu enxergo, Senhor, muito peso, Senhor, sobre os ombros deles, Senhor. Algo que eles têm carregado por muito tempo, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve, Senhor. Então nessa noite eles escolheram, meu Deus, tirar, Senhor, tudo aquilo que está prendendo eles, Pai. Todo o peso espiritual para carregar o Teu fardo que é leve, Senhor. Então o Espírito Santo começa, meu Deus, a agir, Senhor, na vida de cada um desses jovens. Começa a curar o coração deles. Derrama, Espírito Santo, a Tua presença, Senhor, nessa noite, Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus.